Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, mas eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu falei outro dia desse assunto e Deus ele me fez eu voltar aqui novamente. Deus ele tem os seus propósitos e Deus ele sabe de todas as coisas e ele é conhecedor daquilo que só os olhos dele percebem, porque aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém conhece, Deus ele a conhece, porque Deus ele é o mistério de todos os mistérios. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo uma fase, aliás, já faz algum tempo, no país chamado Brasil, tanto escândalo no Evangelho, queridos irmãos, são coisas tão tristes de ver. E tendo esta mensagem aqui como base, por isso eu queria que você prestasse bem atenção. Você vai ver que a carnalidade é tão grande em muitas igrejas. A carnalidade é algo tão terrível que está matando as pessoas e elas estão deixando se levar. Elas estão deixando se enganar, achando que é Deus. Mas eu vou ser muito preciso aqui. Deus não está nesse tipo de coisa errada. Aliás, eu quero te mostrar na Bíblia. Isso aqui não é uma crítica não. Quem está me achando que é uma crítica, pouco importa o que você vai achar. O que eu quero é que você entenda que o que está acontecendo em muitos lugares, Deus não tem nada a ver com isso. É coisa de homem. Isso é o pecado que está matando pregadores, membros, diáconos, obreiros, enfim, a carnalidade miserável, onde as pessoas não percebem, deixando-se levar pelos falsos profetas, enganadores. Eu tenho que falar sobre isso. Falsos profetas, é isso que muitos são, e as pessoas não conseguem se dar conta. Que em Romanos, capítulo 7, versículo 25, diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu falei outro dia sobre isso e Deus me fez eu voltar aqui, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Percebe aqui que o autor da carta, nada menos que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz de maneira muito precisa, muito bem colocada: com a mente sou escravo da lei de Deus. Ou seja, com a mente ele está preso em Cristo. Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E aqui ele diz: com a mente, está muito claro, sou escravo da lei de Deus. Ou seja, com a mente, ele está preso em Cristo. Ele está dizendo que ele tem a mente de Cristo. Mas aí ele finaliza o versículo 25 do capítulo 7 de Romanos, dizendo: mas segundo a carne, da lei do pecado. Com a mente, ele diz que está preso em Cristo. Mas segundo a carne, a lei do pecado. O que significa isso? Segundo a carne, a natureza humana. E agora eu vou lhe perguntar: qual é o sentimento que a natureza humana causa em alguém? Para aqueles que vivem na carne, qual é o sentimento da natureza humana? Discórdia, ira. Qual é o sentimento que a natureza humana causa? Pecado. Qual é o sentimento que a natureza humana causa? Mentira. Qual é o sentimento que a natureza humana causa? Divisão entre as pessoas. Qual é o sentimento que a natureza humana causa? Revolta, engano, pessoas sem domínio de si. Qual é o sentimento que a natureza humana causa? Contendas, conflito, ódio. Porventura, com relação ao ódio, não foi o que a maioria dos crentes estava no coração recentemente, até a maioria dos pregadores. Eu vou dizer aqui claramente: quem não gostar, que coma menos. Todos aqueles que estavam com ódio no coração, de pequeno a grande, todos são filhos do diabo, é isso que são. Porque o filho de Deus tem amor no coração e não ódio. Inclusive aqueles que dizem ser pregador famosinho aí.
Tudo o diabo usando e as pessoas deixando se enganar. Porque a carne, está no pecado. Está na carne. Isso aqui é para você olhar para a Bíblia e se perguntar. Se você que me ouve, espero que não, mas tomara que você não seja um que está na carne. A verdade, queridos irmãos, dói, machuca, mas liberta, sara a alma. A verdade dói, mas liberta. Eu, sinceramente, não posso mais me calar diante de tantos escândalos que vemos no Evangelho. Os pregadores aí, famosinho, dançando em rede social com o mundo. A Bíblia não diz para imitar o mundo não, viu? Aqueles que estão com dança em rede social, é o diabo usando, é isso que é. Para de seguir esse tipo de falso profeta, irmão. Não imitar o mundo, mas imitar Jesus Cristo. Sede meus imitadores, está escrito. Porventura, os senhores que estão com dança em rede social, nunca leu Gálatas 6,14. O homem de Deus, a mulher de Deus deve ser inimigo do mundo. É como se o homem e a mulher de Deus não existissem para o mundo e como se o mundo não existisse para ele. Se os senhores estão imitando o mundo, isso é clara certeza que é o espírito de Satanás que está em vocês e não o espírito de Jesus. Porque o espírito de Jesus é santidade. O espírito de Jesus Cristo é santidade e não imitar o mundo. Quem tem o espírito de Jesus Cristo, quem tem o Espírito Santo, mostra os frutos do Espírito. Nunca leu o que está escrito no mesmo Gálatas 5 a partir do 22? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, inclusive o domínio próprio. Tem muitos que não têm domínio de si, inclusive aqueles que andam em rede social com ódio, com mentira, com engano, não têm domínio de si. Deixa-se levar pela carne, estão no pecado. Estão no pecado, é isso que é o pecado, está matando a carnalidade miserável. E as pessoas não percebem, não se dão conta. Sai do pecado, se arrepende, se convertam. Porque se não se arrepender, se não se converter, todos esses que andam aí com ódio no coração, com mentira, dançando em rede social, enganando a todo mundo, vai para os quintos do inferno, é para lá que vão. Lê as cartas de Paulo. O fato de não ler as cartas do apóstolo Paulo é isso que está levando as pessoas a perecer. Vivendo no pecado, tanta gente se enganando, pregador, diácono, pastora, é pix para lá, maquininha de cartão dentro da igreja. Porventura as escrituras está errada, quando Jesus disse, não façais da casa do meu pai casa de comércio, a casa do meu pai é casa de oração. Todos esses que estão com maquininha de cartão Pix dentro da igreja, tornou-se comércio, avareza, ganância, é isso que é. É o diabo que está nesses lugares e não o Espírito Santo. Eu preciso falar sobre isso. Eu sei que muitos não vão gostar, pouco importa. Pouco me importa. Eu, como pregador da palavra, não posso aceitar essas coisas. Queridos irmãos, eu vou dizer algo muito preciso aqui. Deus, pela misericórdia, confiou um ministério a mim, mas a minha esposa, a pastora Miriam, 4 anos faz. Nunca pedi R$1 de oferta. E não deve nem R$1, graças a Deus. Nunca precisei pedir. E se você fala, pastor, duvido, vem aqui que você vai ver. Você vai ver com seus próprios olhos. O senhor é contra, não? A oferta é bíblica? É, mas não precisa pedir. Porque todo pregador tem que ensinar suas ovelhas a ser dizimista, apenas naquilo que a Bíblia ensina, uma 10ª parte, ponto final, nem mais nem menos. A oferta é voluntária. Ou nunca leu sobre aquela viúva que deu 2 moedas. Outros ofertavam sacos de ouro cheios. Jesus que estava recebendo a oferta, ele disse assim, essa aqui ofertou mais do que todos vocês, porque a oferta é voluntária, aquilo que você sente no coração. Sinceramente eu estou cansado de escândalo. Escândalo é coisa da carne. Escândalo é coisa da natureza humana. E isso mostra que a falta de espiritualidade está matando as pessoas que estão nas igrejas no dia de hoje. A carnalidade é tão grande, que acham que estão salvando alma, mas é para o inferno que estão mandando. Inclusive esses pregadores aí, a maioria deles, eu não posso aqui generalizar, mas eu não posso mais aceitar homossexualidade no altar da igreja. Onde já se viu isso? Ah, pastor, não tem que amar essas pessoas. Tem que amar sim, porque no passado tinha e foram amados. Teve alguém que pregou para eles, muitos se arrependeram e aceitaram Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A Bíblia fala sobre isso.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, pregou para os afeminados, lá em Coríntios, quando ele subiu a Coríntios, no templo da deusa Afrodite, quando o apóstolo Paulo subiu a Coríntios a primeira vez, havia um templo ali da deusa chamada Afrodite, para quem não sabe. E ali ele pregou para os afeminados que ele tinha, que congregavam na igreja dessa deusa chamada Afrodite. Os afeminados, conforme aqui 1 Coríntios 6, 9. E ali o templo dessa deusa foi desmoronado, trouxe abaixo, e o apóstolo Paulo plantou a igreja de Coríntios, a igreja de Cristo em Coríntios, foi o apóstolo Paulo. E ali muitos afeminados que seguiam essa deusa Afrodite, conhecida como a deusa do amor, muitos ali se arrependeram e aceitaram a Cristo. Muitos ali. 1 Coríntios 6, 9 está escrito: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, nenhum desse tipo de pessoa não herdará o reino de Deus, porque tudo isso é coisa da carne, da natureza humana. Por isso que diz aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 25, com a mente está preso em Cristo, mas segundo a carne preso à lei do pecado. O que é isso? É como uma pessoa com dois pensamentos, e eu tenho que obedecer só um. Se eu obedecer o pensamento da natureza humana, eu vou continuar preso pelo pecado, e é isso que está acontecendo. As pessoas estão presas pelo pecado, inclusive os crente, tem muitos aí pulando, dando cambalhota dentro da igreja, rodando dentro da igreja, dizendo que está cheio da presença. Mas o engraçado é que estava tudo aí com ódio no coração, recentemente amaldiçoando meio mundo de gente. Eu vou dizer, sabe o que é isso? Carnalidade, é isso que é. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porventura, aqui no mesmo Gálatas 5, a partir do versículo 24, aliás, o versículo 23, a Bíblia não fala do domínio próprio, mansidão e domínio próprio. O mesmo apóstolo Paulo diz: o culto tem que ter ordem, tem que ter decência. Não é pulo, não é rodar, é caráter, é comportamento, é bom testemunho. Não está com ódio, dividindo as pessoas, causando contenda entre elas, amaldiçoando. Precisa conversão, arrependimento. É isso que a igreja brasileira está precisando. A carnalidade, o pecado matando, e as pessoas se enganando, o pecado destruindo, o pecado causando divisão, o pecado corrompendo, o pecado está cravado nos corações das pessoas como um ponteiro cravado na terra. É assim que o pecado está em muitas igrejas, inclusive nos pregadores que estão no altar, na maioria deles. Queridos irmãos, não se enganem. Aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 23, o crente tem que ter domínio de si. Hoje em dia vivemos uma geração de crente fofoqueiro. Hoje geração de crente fofoqueiro, não é todos, mas a maioria. É fofoca para cá, fofoca para lá, não tem domínio de si. Isso mostra que não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio. Crente que bebe diz que é normal, cachaceiro, pau d'água, é isso que é. Crente que mente, maquininha de cartão da igreja, comércio, não tem domínio de si, ganância, avareza, hipócrita, é isso que são. Jesus não tem nada a ver com o evangelho liberal que estão pregando nos dias de hoje. Jesus não tem nada a ver com isso. Não se engane. Esse evangelho liberal, o evangelho de Jesus é santidade. O evangelho de Jesus é arrependimento. O evangelho de Jesus é conversão. Sabe o que está faltando na igreja evangélica no Brasil hoje em dia? Quase toda, eu não vou aqui generalizar, mas eu diria 98%, está faltando o arrependimento. Está faltando conversão, porque há muita discórdia. Estão discordando da palavra e aceitando o mundo dentro da igreja. Se está discordando da palavra, porque não está andando conforme o evangelho, não está aceitando a palavra original como ela é, está trazendo o mundo para dentro da igreja, significa que está discordando da palavra. Se está discordando da palavra, é uma certeza de que nesses lugares não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o autor da própria palavra. E o Espírito Santo, sendo o autor da própria palavra, quem tem o Espírito Santo vai aceitar a palavra original como ela é. E se estão discordando da palavra, aceitando o mundo dentro da igreja, isso mostra que não é o Espírito Santo que está ali. Cuidado, queridos.
Não se engane não. Isso aqui não se trata de eu ser religioso. Eu não sou religioso, mas eu vivo a palavra de Deus. Eu não sou religioso, mas eu obedeço a palavra. Até porque a pessoa que discorda da palavra, quem discorda, significa que desobedece, porque está discordando. E se a pessoa desobedece, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai desobedecer a palavra, a qual ele é o autor da mesma. O Espírito Santo, ele não vai ficar contra a sua própria palavra. E se tem muito discordando da palavra, aceitando o mundo dentro das igrejas, o que significa? Em Efésios, a Bíblia diz que é o espírito de desobediência que está sobre essas pessoas. Não é o Espírito Santo coisa nenhuma. Eu digo e em Cristo eu testifico. A maioria das igrejas hoje em dia é o espírito de Satanás que está reinando dentro delas, e não o Espírito Santo. Porque o Espírito de Jesus Cristo tem domínio de si. O Espírito Santo, ele não traz ódio para o coração das pessoas, ele une as pessoas e não separa elas. O Espírito Santo, ele concorda com o que na palavra está escrito, porque o Espírito Santo é o autor da própria palavra. O Espírito Santo não vai discordar da palavra jamais. Então cuidado com esse tipo de coisa errada na maioria das igrejas. Um monte de coisa errada que vemos, e as pessoas aplaudem, acham bonito, como falei, maquininha de cartão, dança, pecado, adultério, mentira, engano, e as pessoas acham que é Deus. Não é Deus coisa nenhuma, é o pecado matando a natureza humana. O sentimento da natureza humana é isso: divisão, discórdia, mentira, é roubo, engano, todo tipo de coisa errada, homossexualidade no altar, é adivinhação, os adivinhadores aí usados pelo diabo, o espírito de adivinhação. No livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, é o espírito de adivinhação, não é o espírito de Jesus coisa nenhuma. Como é que as pessoas se enganam tanto? Leia as cartas de Paulo. O fato das pessoas não ler a Bíblia, o diabo está peneirando elas. E eu vou dizer aqui precisamente, eu posso falar e tenho autoridade para isso. 98% da igreja evangélica brasileira, se não se arrepender, está perdendo a salvação. Sabe por quê? Está andando na contramão do evangelho, a natureza humana. Eu estou falando aqui de Romanos capítulo 7, 25. Com a mente estou preso em Cristo, mas segundo a carne, diz o apóstolo Paulo aqui, preso pela lei do pecado. Ou seja, a natureza humana. Qual que é o sentimento da natureza humana? É exatamente isso que a gente estamos vendo: discórdia, desobediência, mentira, inimizade, contenda, é avareza, pecado, adultério, dança em rede social. Isso é carne, é a carne que está matando. Cuidado com a carne. Ou eu obedeço a mente de Cristo, que é a palavra, ou eu obedeço a minha natureza humana. O sentimento da natureza humana é exatamente todos esses que eu acabei de mencionar, mas o sentimento da mente de Cristo é o que está escrito em Gálatas 5, a partir do 22, são os frutos do Espírito Santo de Deus. Então cuidado, queridos irmãos, não se enganem. Eu sei que tem muitos que não vai gostar disso que estou mencionando aqui. Eu pouco me importa se você vai gostar, não é a palavra de Deus. Se arrependam, se convertam. Começando por muitos pregadores que estão no altar da carne e estão enganando a si mesmos, dizendo que é o Espírito Santo que está te usando. O Espírito Santo, ele tem domínio de si. O Espírito Santo, ele rejeita as coisas do mundo. O Espírito Santo, ele traz os frutos do Espírito. E não o mundo que está lá fora. O Espírito Santo, ele apresenta os frutos do próprio Espírito. Mas quem não tem o Espírito Santo, apresenta-se ou demonstra-se aquilo que é do mundo. E é o que está acontecendo em muitas pessoas hoje em dia, aliás, em muitas igrejas. Que você possa ler mais a Bíblia, você que vai ver essa mensagem, inclusive as cartas do apóstolo Paulo, e você vai se dar conta que o que está acontecendo em muitas igrejas, o evangelho liberal, isso não é normal, mas é o diabo que está peneirando todas essas pessoas e elas não percebem. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que têm andado errado. Muita gente fala assim: pastor, não tem que orar? Tem coisa, irmão, que não é oração, tem coisa que é vergonha, tem coisa que é caráter, que a Bíblia não manda imitar o mundo, a Bíblia manda ser imitador de Cristo. É caráter e vergonha que muitos não têm, perdeu faz muito tempo. O temor, não tem mais temor a Deus. Tá bom? Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Forte abraço a todos.